Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor Jesus. Amém? Apocalipse 2, de 18 ao 29. E o tema de hoje é a carta à igreja em Tiatira. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Querido Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome e queremos colocar diante de ti mais uma vez este momento, onde iremos ouvir a tua palavra. Agradeço a ti, ó Deus, por todos os irmãos, os queridos que estão aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. Então, ó Deus, abençoe cada um de nós. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, essa é a carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira. Os irmãos observam que Jesus, ele estava em observação daquela igreja. Jesus mostra para aquela igreja que ele tem visto o que eles têm feito, ele tem visto o que eles têm conservado, mas ele tem visto que aquela igreja tem se mundanizado, e ela estava cada vez mais se mundanizando. Até porque eles permitiram que uma falsa profetisa assumisse o púlpito da igreja, ensinasse, e além de ensinar, ela estava levando os irmãos da igreja à prostituição. E prostituição, quando fala aqui, é tanto física como também espiritual. E aí, queridos, o que aconteceu? Aquela igreja tinha uma galera que não estava se vendendo, tinha uma galera que não estava aceitando o que aquela mulher estava pregando. E estavam conservando o amor, a fé, a perseverança, as obras, e essas obras iam até aumentando. Jesus faz essa menção. E aí Jesus faz o quê? Jesus dá uma oportunidade para aquela mulher e aqueles que estavam seguindo-a a se arrependerem. Caso eles não viessem a se arrepender, Jesus disse
o seguinte: eu vou dar grande tribulação juntamente com aqueles que a seguem. Ou seja, tanto a mulher, tanto aqueles irmãos que estavam seguindo-a, iriam passar por grande tribulação. E ainda Jesus disse: matarei os seus filhos. Jesus falando que vai matar. Pois é, irmãos. Eu quero que vocês entendam hoje nessa mensagem que nós precisamos definitivamente, de uma forma bem definida na nossa vida, começar a enxergar o Jesus glorificado. E não ficarmos no Jesus da cruz. Porque o Jesus que manda a carta, ele é um Jesus de amor, mas é um Jesus de juízo. E aqui ele dá a ordem para que eles se arrependam, ou iria fazer com que eles morressem e também os seus filhos. Imagina, irmãos, Jesus falar para a nossa igreja aqui: queridos, se vocês não se arrependerem, eu vou matar vocês e vou matar os seus filhos. Imagina. Não, pastor, Deus é amor, Jesus é amor. É só amor. E o juízo que ele mostra aqui diante de todos. Mas ele pega para aquela galera que não estava se rendendo a Baal, que não estava aceitando a doutrina daquela falsa profetisa. Ele diz: olha, conserva o que vocês têm até que eu venha. Vocês serão abençoados. Conserva, porque eu sei que vocês estão apegados à minha doutrina, à minha palavra. Conserva. Então, queridos, eu queria, nesta noite, compartilhar com vocês alguns pontos que Deus colocou no meu coração, para que possamos compartilhar. São 3 pontos que eu quero compartilhar com você, que eu quero que você e eu aprendamos e guardamos em nossos corações, para que possamos entender melhor o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, mas é um livro de esperança para quem realmente olha para a esperança, e a esperança tem nome. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Em primeiro lugar, a gente observando o texto, a carta de Jesus à igreja de Tiatira, e nós temos que tirar como se fosse a Igreja Batista da Graça para cada um de nós. Primeira coisa que a gente observa é que Tiatira estava sob a observação onisciente de Jesus. Tiatira estava sob a observação daquele que tem os olhos como chama de fogo. E eu já expliquei isso lá, quando João viu Jesus glorificado, e ele viu Jesus com os olhos de fogo, né? E ali, o que simboliza os olhos de fogo? A onisciência de Jesus, que ele conhece todas as coisas. E aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Tiatira era uma cidade em que vendia, era uma cidade têxtil, tipo Colatina. Era uma cidade têxtil. Não é à toa que Lídia vendia púrpura, linho. Lídia fazia parte dessa galera aí, de Tiatira, porque Lídia era de Tiatira. Lembra lá em Atos que Paulo chega e aí fala o coração dela? Pois é, irmãos, essa é uma cidade em que também tinha pessoas que trabalhavam com bronze e trabalhavam muito bem. Lembra da mensagem passada? Lembra da igreja de Pérgamo, aonde o seu pastor foi morto, martirizado, colocaram ele dentro de um boi de bronze e ali queimaram ele cozido ali dentro. Lembra que eu falei domingo passado? Pois é, Tiatira, ela era uma cidade em que tinha ali os artífices do bronze, que trabalhavam, faziam várias coisas com bronze. E aí, queridos, Jesus pega e diz: aquele que tem os pés polidos como bronze, logo
a igreja de Tiatira e entender também que quem tinha os pés polidos pelo bronze eram reis, eram aqueles poderosos que chegavam onde pisava e esmagava. Olha o simbolismo que Jesus está falando. Para nós aqui, a gente tem que estudar, mas na hora quando eles leram a carta na igreja, eles entenderam. Opa, Jesus vai esmagar a gente. Jesus pode esmagar a gente. Então eles entenderam logo. Então, a igreja de Tiatira, irmãos, assim como as outras igrejas, né, a gente observando, elas foram chamadas para viver em santificação. E aí eu falei aqui na live, eu acho que domingo passado, santificação nas igrejas é uma palavra fora de moda. É uma palavra não falada mais. Não se prega mais sobre santificação nas igrejas. Porque trocaram a palavra de Deus pelo coach, trocaram a palavra de Deus pela palestra, trocaram a palavra de Deus pela confissão positiva, prostituíram os púlpitos das igrejas, e eu estou falando de todas as igrejas. Não se fala mais de pecado, você está em pecado, você precisa se converter, você precisa se arrepender. Não se fala mais, porque aí, né, é aquela coisa, eu tenho que sustentar a minha família. Meu irmão, eu estou falando de pecado aqui desde o dia quando eu entrei aqui. Vocês estão me aguentando já tem um ano. Tem uns que não estão aguentando não, estão saindo. Eu vou continuar falando de pecado. Se vocês não quiserem que eu prego a palavra, é só me procurar. É só falar, pastor, um ano, valeu, foi top, foi muito bom. Só me procurar. Mas não é qualquer um, não. São as pessoas que realmente têm vida com Deus, é que podem me procurar. Somente aqueles que estão buscando ao Senhor, que podem me procurar. Que podem chegar e falar para mim, pastor, beleza, vamos parar aqui, tá bom. Porque eu vou continuar falando sobre santificação. Eu vou continuar falando sobre pecado. Porque eu sei que eu tenho um Deus com olhos de fogo, que conhece todas as coisas, em que eu terei que dar contas, tanto da minha vida, tanto da minha família, como também da sua vida. Você vai dar conta da sua vida. Você nem sequer vai dar conta da sua família. Mas eu vou ter que dar conta de mim mesmo, conta da minha família e conta da sua vida. Já é difícil dar conta da própria vida. Imagina da vida dos outros. Então aquela igreja estava esquecendo a santificação. Aquela igreja, assim como as outras, foram chamadas para viver em santidade. Nós fomos chamados para viver em santidade. Nós fomos chamados para viver separados. Separados do mundo, irmãos. Separados do mundo. Você quer ver uma prova de que a igreja não está se separando do mundo? Foram um monte para a praia. Era para fazer diferente. Era para dar o exemplo. Lembra que eu falei aqui, irmãos? De um pastor que me ligou, vamos lá para a praia. É Barra do sei o que aqui. Como é que é o nome das praias? Barra do sei lá o quê. Hã? Isso, Barra do Jucu. Não sei onde é. Vamos? Eu falei, rapaz, vamos dar o exemplo. Ah, você é muito bobo. Beleza. Prefiro ser quadrado, subir quadrado do que descer redondo. Tem nem que vai descer redondo. Rodopiando. Nós fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados para a purificação, para purificar o mundo. Como uma igreja suja pode purificar o mundo?
Era essa a pergunta que tinha para a igreja de Tiatira. Como uma igreja que está se misturando com o mundo poderia ser luz? Igual o Elias falou hoje de manhã aqui, ser luz. Como? Como uma igreja que não tem comunhão, que não se santifica, que não se separa, vai ser sal da terra? Como? E é interessante que Jesus, quando ele instituiu a igreja, ele instituiu uma coisinha ali. Ele instituiu a disciplina na igreja. É só você pegar Mateus 18, que você vai ver que Jesus ensina ali que é preciso ter disciplina dentro da igreja, senão vira bagunça. Aonde não tem disciplina, vira bagunça. Qualquer governo que for um governo desmoralizante, ele vai criar o caos, ele vai criar bagunça. E vai falar tudo que é em nome do amor. Então, queridos, nós como igreja, nós somos um governo. E nós precisamos estar nos santificando para cada vez mais governar o mundo, porque vai chegar um momento que nós vamos governar. Está aqui no final, Jesus diz que nós vamos governar, e com cetro de ferro, não vai ser só na base do amorzinho não, vai ser com cetro de ferro, vai ser para esmagar os inimigos da igreja, está aqui na Bíblia. Pastor, está inventando, está na Bíblia, está em Apocalipse. Eu estou querendo mostrar para vocês como nós estamos vivendo uma vida superficial do Evangelho. É isso que Deus está querendo mostrar para nós aqui. Que nós não estamos buscando a santificação, que nós não queremos a disciplina. Quando a palavra de Deus vem para disciplinar, eu já falei, irmão, tenha maturidade. Quando você ouvir uma palavra de consolo, esse consolo não é para todo mundo. Quando você ouvir uma palavra de disciplina, essa palavra de disciplina não é para todo mundo, porque para outros é consolo. Agora não fica pensando que só para você é consolo não, tá? Não é não. Não é não. Porque tem gente dentro da igreja, né, que acha que é o bam, bam, bam. Irmão, tem hora que eu tenho medo. Tem hora que eu tenho medo. Nós temos que olhar para esse Jesus, um Jesus glorificado, um Jesus que vai voltar para disciplinar também a igreja. É o que ele está prometendo aqui na Bíblia. É Apocalipse, irmãos. Está chegando o fim, as coisas estão acontecendo. E aí, meus queridos, Jesus instituiu a disciplina na igreja para chamar os crentes a uma vida de retidão, a andar reto. E a prova disso está lá em Atos. Ananias e quem? Safira. Ananias e Safira. É o exemplo de disciplina extrema de Jesus. É o exemplo de disciplina extrema de Jesus. É preciso entender, irmãos, que Jesus fez compromisso com uma igreja pura. Jesus não fez compromisso com uma igreja suja. Jesus não faz compromisso com um crente que anda no mundanismo. Não. Não. Jesus fez compromisso com aqueles que buscam a santificação. Por isso que eu falo, irmãos, toma cuidado com essa doutrina da prosperidade, a confissão positiva que veio lá das profundezas do inferno para poder te atrapalhar, para poder te afastar de Jesus. Toma cuidado, porque a doutrina da confissão positiva, do eu declaro, eu determino, que eu já falo aqui direto, vou combater, onde eu for, vou combater. Aonde eu for, vou descer a ripa nessa doutrina. E que muitas igrejas têm aderido. Toma cuidado, porque essa doutrina quer te fazer ter uma vida light. O Evangelho não é de vida light.
O evangelho é de renúncia. Por isso que é difícil. Não é, por isso que a porta é estreita. Tem consolo, tem, mas é um evangelho de renúncia. Se você não renunciar a você mesmo, pode ser um grande indício que você ainda não nasceu de novo. Nós temos que renunciar às coisas que atrapalham nós estarmos aqui em comunhão, a fazer as nossas obras diante de Deus, para Deus, de buscarmos a Deus. Nós temos que remover, despojar-nos dessas coisas, porque Jesus fez compromisso com a igreja pura. Com a igreja pura. Deixa eu te perguntar aqui. Só teve um profeta, né, doidão, que casou com uma prostituta. Mas ele casou com a prostituta amando de quem? De Deus. Deus deu a ordem. Mas fora da ordem de Deus, qual homem em sã consciência vai pegar uma prostituta para casar? Não pega. Ele não pega. Ele pensa em várias coisas. Ele pensa em várias coisas. É a mesma coisa de Jesus, irmãos, com a igreja. Jesus não vai casar com uma igreja suja. Jesus vai casar com a noiva, que se purifica. Por isso que eu falo aqui do tal do remanescente. Não sejas crente de qualquer jeito. Seja remanescente. Seja remanescente, que não se dobra a Baal, não se dobra a novidades. A galera hoje é a galera da novidade. Entende? Que é novidade na igreja. A igreja tem que ser contemporânea, lógico. Ela tem que se atualizar, é lógico. Mas ela não tem que ser um local de entretenimento, aonde te apresentam uma novidade a cada mês, a cada ano, para ver se você fica. Meu querido, se a palavra de Deus não for o suficiente para você ficar na igreja, toma cuidado. Jesus não fez compromisso com a igreja impura. Esse compromisso, irmãos, ele foi demonstrado com Ananias e Safira. Ananias e Safiras é um prenúncio do que vai acontecer com aqueles falsos crentes, com o joio que está no meio do trigo. E quando eu falo isso é porque é sempre naquela possibilidade do meio da Igreja Batista da Graça ainda ter joio, e sempre vai ter. Mas esse joio tem a oportunidade de se converter, de se decidir verdadeiramente diante do Senhor, entregar sua vida a Jesus. Porque tem gente que fala que no domingo à noite tem que pregar para os outros, pregar evangelístico. Meu querido, você não está sabendo o que significa evangelho, a palavra evangelho. Evangelho não é só pregar para que a pessoa se decida. O evangelho, ele é completo. O evangelho, ele fala para a igreja e fala para as pessoas lá fora. Se falar só para as pessoas lá fora é uma mensagem tendenciosa. Aí fica gostosinho de vir para a igreja, né? A mensagem é só para quem vem de fora. Não é gostoso? Então, queridos, nós precisamos observar que aquele que tem os olhos como chama de fogo, onisciente, ele fez um compromisso com a igreja pura e ele observa essa igreja. A igreja de Tiatira entrou numa situação desmoralizante e onde se rendeu aos falsos ensinos, porque estava tolerando o pecado, estava tolerando o mundanismo dentro da igreja. Era uma igreja que estava crescendo. Olha, lembra de hoje de manhã que eu falei da igreja aí que estava crescendo? Bombando, mas quando você vai olhar lá no seio dessa igreja, você vai ver um monte de coisa errada.
Você vai ver que não é crescimento, você vai ver que é inchaço. É inchaço. E a igreja de Tiatira estava crescendo. Estava crescendo. A igreja de Tiatira estava ali, cada vez mais tendo, cada domingo, né? Tendo mais gente. Igual aquele filme, né? Que tem um filme aí, é antigo aí já, mais ou menos. Já. Como é que é o nome do filme, Lu? Que tem um coral que todo mundo chega para cantar. Resistindo às tentações. Onde qualquer um pode fazer as coisas. Vem do jeito que estás, deturpando a palavra de Deus. Vem do jeito que você quiser, você pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for. É o filme. E aí tem uma irmãzinha, né? A irmã mais séria, ela virou o bicho-papão. O filme faz dela um bicho-papão. E ela que é a irmã, ela que é crente mesmo. Mas o filme faz todo mundo ficar contra a mulher. Isso é quadrada, isso é besta, isso é metida a mais santa que os outros. Né? É assim. Irmãos, a igreja estava crescendo. Entretanto, uma igreja pode ter um ministério eficaz, crescendo numericamente, mas, irmãos, se a imoralidade e a falsa doutrina não for combatida, ela é um alvo fácil do juízo de Deus. É um alvo fácil, irmãos. E o problema de Tiatira não estava por lá de fora. O problema de Tiatira estava por lá de dentro. Tiatira não sofria perseguição. Como ia sofrer perseguição, né? Se prostituía, comia carne consagrada a ídolos, fazia ia para os templos depois, né? Para poder se prostituir, misturava, né? Misturava tudo. Como ia ser perseguida uma igreja dessa? Nunca. Nunca. Mas a igreja que cai na imoralidade e que não combate a imoralidade, que não combate a falsa doutrina, ela é alvo do juízo de Jesus. Ela é alvo do juízo de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, Tiatira estava se rendendo a falsos ensinos. Como eu disse, como nós lemos aqui, tinha uma mulher que Jesus deu o nome dela de Jezabel. Lembra de Jezabel lá atrás, que fez o povo de Israel adulterar, que fez o povo de Israel entrar na imoralidade, a deixar de lado a doutrina, a palavra de Deus, naquele tempo, né? Eles não tinham Bíblia, mas tinham profetas, não estavam ouvindo profetas, não estavam ouvindo ninguém, não queria saber, só de imoralidade. E aí o que aconteceu? O reino ruiu. O povo de Israel derrotado. Toda vez quando o povo de Israel ia para falsos ensinos, toda vez que o povo de Israel ia para a imoralidade, o povo de Israel perdia. E isso vai sempre acontecer. Sempre vai acontecer. A igreja que tolera imoralidade, ela vai definhar. Uma hora ela fecha a porta. Uma hora ela fecha a porta. Uma hora ela é motivo de assobio. Era uma igreja lotada, tinha um grupo de louvor, tinha um pastor, uma igreja cheia de gente, cheia de jovem. E agora não é mais nada. Agora virou aí uma empresa, virou aí uma discoteca, virou uma rave, uma boate. Muitas igrejas assim na Europa, né? Muitas igrejas assim na Europa. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que havia em Tiatira uma espécie de sindicato. Havia uma espécie de sindicato. E para você comercializar, você tinha que fazer parte daquele sindicato. Senão você não conseguia vender o seu produto. Você não conseguia vender o seu produto.
E aí, os crentes de Tiatira estavam num dilema: manter a mente, a consciência pura, ou estavam ali, né, diante de uma oportunidade de não perder dinheiro. Toma cuidado. Toma cuidado. Estão diante de situações em que Deus está dando oportunidade para ele manter a consciência pura, mas muitas vezes eles querem entrar no esquema. Muitos crentes entrando em esquemas escusos que Deus desaprova. Mas havia uma situação mais agravante ainda. Isso aí era consequência. Isso aí era consequência. O problema de Tiatira estava no púlpito. Não é porque era uma mulher que estava no púlpito. Não era essa a questão. A questão é que ela se declarava profetisa e não era profetisa. Ela era falsa profetisa. E ela estava levando a igreja a fazer coisas erradas, como imoralidade sexual, como comer carne sacrificada aos ídolos. Aquela igreja estava cada vez mais definhando. Jesus conhecia as obras que a igreja realizava, o amor, que demonstravam fé, que tinham perseverança, que serviam. Mas o problema do púlpito estava destruindo aquela igreja. Destruindo aquela igreja. Irmãos, toda igreja que o pastor chega, entra gente e sai gente. Isso é normal. Isso é normal. Só que hoje em dia, tem pessoas que saem porque não estão aguentando ouvir a palavra. A palavra consistente, que realmente vai abrir os seus olhos, que realmente vai fazer você buscar uma vida de santificação, que realmente vai fazer você ficar atento, porque você vai ter que dar conta diante de um Deus onisciente, diante de um Deus onipotente. E muitos não estão suportando a sã doutrina, porque muitos não querem a doutrina, só querem a palavra de bênção, só querem a palavra de conforto. E aí não suporta, e vai saindo. E vai saindo. Isso está profetizado. Não tem como reverter isso. Mas tem uma coisa séria que também vai acontecer. Muitas pessoas que foram procurar o consolo e não querem se santificar, não querem viver uma vida de santificação verdadeira mesmo, na presença de Deus, elas vão retornar e já estão retornando. Porque se viram enganadas. Porque descobriram que onde elas se encantaram, epa, esse negócio aqui não prega a palavra não. A palavra aqui é só um subterfúgio, só é um enfeite. A palavra não está acima da igreja. E tomara que voltem mesmo. E a Igreja Batista da Graça vai estar de portas abertas, amém? Vai estar. Tem que estar. Então, irmãos, não se preocupe se alguém sair da igreja. Não se preocupem com isso. Só orem, só amem. Você não precisa gostar, só ame. Só ame, tem a diferença. Só ame. E aí o problema todo era o púlpito daquela igreja. O púlpito que estava destruindo o amor, estava destruindo a fé, estava destruindo as boas obras, sorrateiramente. Sorrateiramente. Colocaram no púlpito uma profetisa que foi comparada com Jezabel. E esse é o perigo de quem troca a palavra pela experiência. Não tem uma galera aí que gosta de falar? Tem as suas experiências com Deus, não tem? Tem.
Você sabe que tem. Você tem que ter suas experiências com Deus? Tem que ter, lógico que tem que ter. Lógico. Mas toma cuidado. Não viva de experiências. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter iluminado mais ou menos 40 homens para poder escrever a palavra dele. Ele não precisaria de vir aqui e dizer que ele é essa palavra, que ele é essa verdade. Então não substitua a palavra de Deus pelas experiências. As experiências podem te enganar. E tem enganado a muitos, tem enfraquecido a muitos. E era o que estava fazendo com essa igreja. Era uma igreja que cada vez mais definhava. Para você ter ideia, nem a cidade mais existe. De tão definhada que ficou. Então, queridos, ela pregava que era preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. O que é isso? Você tem que conhecer o inimigo. Não tem a tática de guerra? A tática de guerra diz o quê? Que você tem que conhecer o seu inimigo para saber os pontos fracos dele, né? Aqui era mais ou menos assim, para você combater Satanás, você tem que experimentar as coisas que ele faz. Não tem nada a ver, não. Você pode ir lá comer carne sacrificada a ídolos, você pode ir no templo lá, se prostituir. Você tem que ter as experiências. Você tem que ter as experiências. As cartas dos apóstolos, joga fora, quero saber disso não. É que nem que eu falo que tem a galera de hoje. Para que o pastor vai explicar essas coisas? Você sabia que era isso aqui? Sabia? Quem sabia, por favor, levanta a mão. Que as coisas profundas de Satanás era isso. Está vendo? Se eu não prego aqui, se eu não ensino, você nunca ia saber? Será que nunca ia saber? Provavelmente. Então é preciso, e tem gente que é contra o ensino na igreja. Tem gente que é contra, irmãos. Tem gente que é contra. E aí, queridos, deixa eu observar aqui onde eu estava. Colocaram no púlpito essa profetisa, esqueceram do Filho de Deus. Olha, repare que agora aqui não é filho do homem, agora é filho de Deus. Sabe o que isso significa aqui? Igual eu disse lá no início, olhar para Jesus como Jesus glorificado. Não é mais olhar para o Jesus na cruz. Não é mais olhar para o Jesus na tumba. É olhar para o Jesus que ressuscitou. O Filho de Deus, porque é uma nomenclatura do Deus Todo-Poderoso. Não é mais para olhar para o Jesus na cruz, irmãos, esquece. Comece a olhar para o Jesus que nós vamos ter que dar conta, que nós vamos ter que encará-lo frente a frente. Comece a santificar a sua vida, para que você, quando chegar diante dele, não tenha que dar desculpa, se é que você vai conseguir dar alguma desculpa. Já reparou? O que vai falar para Jesus? Se a gente viver numa vida suja, mundanizada, o que a gente vai falar para Jesus, irmão? Tenha misericórdia, me perdoe? Aí já não dá mais tempo, né? O tempo de se arrepender é agora. Quando ele voltar, é juízo. Não é juízo só para o povo, para o mundo. É juízo primeiramente para a igreja. É primeiro para a igreja. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Esqueceram os olhos como fogo de Jesus, esqueceram do Filho glorificado, lembraram-se apenas do Filho do homem. Lembraram-se apenas, ou melhor, já estavam esquecendo, né? Até mesmo do Filho do homem, já estavam esquecendo, já estavam deixando cair no esquecimento. Não se atentavam para o Jesus que disse que voltaria em juízo. Terceiro e último lugar. Só lembrando, que Pedro escreveu o seguinte, 1 Pedro 4,17, se você quiser marcar aí. 1 Pedro 4,17.
É tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Começa por nós. Em terceiro lugar, Tiatira tinha um remanescente que não se vendia. Top! Tinha um povo que não se vendia, que não se rendia a Baal, que não se rendia ao mundo. Um povo que não ficava dando desculpinha qualquer para não ir na igreja, para chegar atrasado. Era um povo que tinha compromisso, tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse remanescente tinha 4 características, eu quero ler. A primeira, amavam a Deus e uns aos outros, mesmo de forma frágil. Amavam a Deus e uns aos outros, de forma falha, mas amavam. Não gostavam, amavam. Porque tem gente confundindo gostar com amar. Eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa menina que está aí na frente do louvor, eu não gosto desse menino que está aí na frente filmando, não gosto. Querido, nós temos que amar. É diferente. E amar tolera. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Irmãos, eu falei para os irmãos aqui no domingo que a gente voltou. Eu me decepcionei muito. Porque me deixaram na mão. No meio da pandemia. Com exceção de algumas pessoas que eu já coloquei aqui. E eu senti um peso tão grande de ter que tomar conta de coisas que não precisava de eu tomar conta. Era simples de resolver. Mas não me ouviram. E aí acabou que eu tive que tomar conta do negócio, para poder a coisa continuar fluindo. No meio da pandemia, largaram cargos. Hoje, novamente, pastor, estou deixando o cargo. No meio da pandemia. E aí fica difícil de você confiar cargo a essas pessoas depois de novo. Porque no pior momento da história da igreja, essas pessoas deixaram o cargo. Essas pessoas deixaram a igreja na mão. Mas nós temos que amar. Temos que gostar da atitude? Lógico que não. Mas nós temos que amar. Está vendo a diferença? Essa é a diferença. Era uma igreja que amava um ao outro, mesmo de forma frágil, de forma imperfeita, mas amavam uns aos outros, tá? E outra, e eles não tinham uma base doutrinária, né? Por isso que era de forma frágil, não tinha base doutrinária, eram frágeis. Segundo lugar, eles tinham pistes, sabe o que é? Não é o piste não, é pistes, eles tinham fé. Sabe o que significa também? Fidelidade. Esse remanescente, eles tinham lealdade. Eles buscavam lealdade ao Senhor. Cultivavam lealdade no coração ao Senhor. Eles não se dobravam. Fora a fé e o amor, em terceiro lugar, eram trabalhadores no serviço ao ponto de serem elogiados por Jesus. E em quarto lugar, eram perseverantes, suportavam aquela falsa profetisa lá na frente. Eles eram em menor número. O remanescente vai ser sempre em menor número. A maioria sempre vai ser a galera da porta larga. Guarda isso no seu coração. Porque vai chegar no momento quando Jesus voltar, você ouvir a trombeta tocar, você vai ouvir a minha voz no seu ouvido, na sua consciência, dizendo, ó, rapaz, o pastor falou. O pastor falou para eu ser remanescente e eu não fui. Eu não procurei ser do remanescente. Eu procurei ser apenas um crente qualquer.
Um crente que ia na igreja na hora que dava na cabeça. Um crente que chegava atrasado, que não colocava o culto, o horário do culto como prioridade. Eu era um crente que não ouvia o que o pastor Anderson falava, que era para me ler a palavra, que era para me orar, que era para me buscar a presença de Deus. Você vai lembrar tudo disso na hora quando você ouvir a trombeta tocar. Tomara que não. Tomara que você seja o remanescente. Porque o remanescente vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Irmão, deixa eu te alertar numa coisa aqui, só para você ficar alerta. Se você acabar o culto aqui agora e morrer, se você morrer hoje, se sua senha chegar hoje, você vai ouvir direto de Deus ou uma palavra ou outra. Vinde, bendito de meu Pai, ou não te conheço, maldito. Pode ser hoje. Jesus pode voltar para você hoje. E aí, do que valeu o mundo, ganhar o mundo e perder a sua alma? Então santifique a sua vida. Se arrependa desses pecados que você está cultivando dentro do seu coração, rancor, dando ouvido a qualquer tipo de palavrinha de gente insatisfeita. Toma cuidado. Toma cuidado, irmãos, porque se eu estivesse pregando aqui as coisas profundas de Satanás, aí sim teriam razão. Mas nós estamos pregando a palavra de Deus. E eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que dar conta disso. E eu não vou esmorecer, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Vai doer em mim, vai doer em quem ouvir, não tem jeito. Vai trazer desconforto, não tem jeito. Traz para mim quando eu prego. Você acha que eu saio daqui feliz? Pelo contrário, eu saio daqui de vez em quando, rapaz, acho que vão fazer... Como é que é o nome daquele negócio? O corredor, como é que é? Corredor polonês. Acho que vão fazer um corredor polonês, Roberto, e vamos tacar chute, tacar cadeira, tacar tudo quanto é coisa nas costas, e tem hora que dá esse sentimento. Falei, pai, eu acho que eu vou descer por aqui, né? Lu, vou dar uma piscada assim para a Lu, assim, despistado assim, tendo Lu, já sai de fininho, né? Sai de fininho aí, porque eu vou descer por aqui depois. Porque eu tenho que pregar a palavra. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Eram perseverantes, suportavam as adversidades. Eu vou fechando. Quero fechar. Jesus enxergava 3 tipos de crente naquela igreja. 3 tipos de crente na igreja que Jesus estava vendo. Primeiro, os fiéis. Versículo 24. Os fiéis, Jesus viu os fiéis, o remanescente. Segundo grupo, os que toleravam o pecado. E o terceiro grupo, daqueles que já estavam perdidos, mas não tinha jeito. 3 grupos Jesus via na igreja. Os fiéis, os que toleravam o pecado e aqueles que já estavam perdidos. Os que toleravam o pecado já eram salvos, mas estavam errados. Não iam perder a salvação de jeito nenhum, mas o juízo ia começar por eles. Jesus exortou o remanescente a conservar o amor, a sua fé, as suas obras, a perseverança, mas tinha um detalhe, até que ele venha. Lembra quando eu disse aqui, não é para você ser fiel até o último dia, não. Negativo. É ser fiel até a morte. Botar a arma na sua cabeça, nega Jesus. Nego Jesus o quê, rapaz? Jesus me fez tão bem. Vamos lembrar de Policarpo? 86 anos eu sirvo a Ele, e Ele nunca me fez mal. Como eu poderia negá-lo?
camarada foi colocado também para ser queimado no boi de bronze, né? na pira. Botaram o cara na pira para ser queimado. Botaram na pira. Nega Jesus. Como eu vou negar? Nunca me fez mal. Nunca me fez mal. É até a morte. É morrer por Jesus. Você tem essa? Morrer por Jesus? Você tem essa consciência? Ou você ainda tem aquela consciência de morrer? Eu vou ser fiel até o último dia. Quando o bicho pegar lá, a gente dá um jeito. Mas ser fiel até a morte. Até a morte. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmãos, tem tantas coisas que eu gostaria de pregar, de falar aqui nessa noite. Mas eu quero ler só para a gente poder terminar e ser mais rápido. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu escrevi. Sejam fiéis na doutrina, mesmo que os progressistas, os crentes progressistas, quem está antenado nas lives sabe o que eu estou falando, o que é um crente progressista. Sejam fiéis na doutrina, mesmo que os crentes progressistas, que só regridem na fé, sejam a maioria e se desviem. Sejamos fiéis na busca da santificação, mesmo que a maioria se deixe seduzir pelas paixões do mundo. Sejamos fiéis no desenvolvimento de nossa salvação, mesmo que a maioria enverede pela porta larga da perdição. Sejamos fiéis na pureza, porque somente os puros de coração verão a Deus.